Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que nosso amigão Jesus Cristo nos abençoe hoje. É com muita alegria que vamos juntos para mais uma reflexão dominical. A nossa reflexão de hoje, ela se baseia no capítulo 6 de uma obra de Emmanuel que se chama Palavras de Vida Eterna. O título do capítulo é No Rumo do Amanhã. Eu achei esse título extraordinário, né? Muito inspirador. Nos remete a uma jornada. Uma jornada de um ponto para algum ponto no futuro, porque é no rumo do amanhã. E nesse capítulo, claro, nós já estamos acostumados com essa capacidade extraordinária que tem Emmanuel de interpretar os textos primitivos do Evangelho, né? Ele traz ideias tão inspiradoras que nos entusiasma, nos dá vontade de aprender mais, de nos tornarmos pessoas melhores. E não é diferente também nessa interpretação que ele faz aqui de uma pergunta feita pelo evangelista Marcos. Se você for lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36, você vai encontrar essa pergunta. Porque a pergunta é assim: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder sua alma? Essa é a pergunta. Que adiantaria o homem ganhar o mundo e perder sua alma? Muito interessante, né? Muito interessante essa pergunta. Muito interessante também é como ele começa o texto, como o Emmanuel começa a interpretar. Olha só, ele fala assim: lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Equivale dizer assim: lembra-te de viver como Espírito. Ou talvez falando de outra maneira, lembra-te que você é um Espírito. É um Espírito. Pois é o que de fato somos, né? A doutrina dos Espíritos, em todo o seu arcabouço, no seu contexto geral, ela está nos mostrando isso, que nós somos Espírito. E se você for lá na questão número 23 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os espíritos o que é o espírito, eles respondem com muita simplicidade: é um princípio inteligente do universo. Então, podemos concluir, segundo os ensinamentos da doutrina dos espíritos, que nós somos um espírito, um princípio inteligente do universo, só que vivendo uma experiência humana na Terra. Somos espíritos vestidos com corpo de carne, vivendo a experiência humana. Por isso cabe essa pergunta aqui do Marcos: pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder sua alma? Pois é por isso que a reflexão de hoje nos remete à ideia de como é viver com o espírito, para não necessariamente conquistar o mundo, mas também não perder a alma. Como é que nós podemos fazer isso? Como podemos ter uma jornada humana aqui na Terra sem sairmos da jornada do Espírito? Bem? Pois é, eu penso que o primeiro ponto é termos essa consciência de que nós somos espíritos, né?
temos essa consciência de que somos espíritos. Porque, embora isso seja intelectualmente fácil de nós compreendermos, mas, por outro lado, é difícil internalizar esse conceito de ver como espírito, porque quando você pensa em ver como espírito, você já tem que fazer uma natural conclusão. Vamos viver para sempre. Se você está numa experiência humana, há uma certa tendência de você começar a enxergar a vida num espaço de tempo, né? Um espaço de tempo entre o berço e o túmulo. Porque é aí que se desenrola a vida humana, entre o berço e o túmulo. Mas para aquele que já teve a consciência, ou já desenvolveu essa consciência de que somos espíritos e que vamos viver para sempre, a natural conclusão é que vivíamos antes do berço e vamos continuar vivendo depois do túmulo. Não é essa? Não é normal essa conclusão? Agora, a questão é viver com essa compreensão, né? E o nosso primeiro desafio a ser analisado na nossa reflexão é a questão dessa sensação que nós temos de finitude, reforçada pela experiência da morte. Pela experiência da morte. Porque, embora estejamos informados que a morte é simplesmente uma transformação, uma jornada, Kardec até mudou a palavra, quer dizer, mudou não, ele criou uma outra palavra para designar o fenômeno da morte. Ele criou a palavra desencarnação, que significa sair da carne. Embora a gente já esteja informado que morrer ou desencarnar é sair da carne e voltar para a pátria espiritual, de onde viemos, nem sempre este fenômeno é interpretado, né, na prática por nós dessa maneira, porque frequentemente a gente se refere à morte como uma perda. Eu perdi um amigo, eu perdi minha mãe, eu perdi meu filho, eu perdi meu pai. E isso é tão real para a gente, essa sensação de perda, que a gente se entrega ao fenômeno da tristeza, da saudade, da melancolia. E muitas vezes nós nos imobilizamos em relação às nossas responsabilidades espirituais aqui na Terra, diante da dor que nos causa ainda o fenômeno da morte. Então, viver como espírito, a primeira dificuldade é entender. Todos nós sabemos que a morte é simplesmente, aliás, todos aqueles que já têm maturidade suficiente para compreender essa ideia ensinada pelos espíritos, porque as criaturas que ainda compreendem ou vivem de acordo com o paradigma materialista, elas acreditam que o fenômeno da morte simplesmente é o fim. E às vezes, para nós também, em alguns momentos, surge também a dúvida, né? Surge a dúvida, porque quando surge essa dúvida, porque a gente ainda não internalizou o verdadeiro sentido da vida do espírito, né? Que somos um princípio inteligente do universo e que vamos viver para sempre. Ora, meus amigos, é natural. Eu também, quando tenho essas dúvidas, eu sempre me recordo da questão 540 do Livro dos Espíritos, né? No contexto da resposta que os espíritos dão a Kardec, ele traz uma ideia que foi muito revolucionária para o século XIX, século em que foi editado o Livro dos Espíritos pela primeira vez, mas é uma ideia que até hoje, no momento presente, ainda é de difícil compreensão, porque ele diz lá que tudo se encadeia na natureza e tudo se liga. O átomo de hoje será o anjo de amanhã. Assim como
o anjo de hoje foi o átomo de ontem. Ora, isso significa para nós que estamos em uma jornada quase, ou talvez até infinita. Mas a nossa realidade é que nós não somos mais um átomo. Sabe Deus lá quantos milênios, ou milênios de milênios, foi a nossa jornada para chegar até aqui, porque nós já passamos por esse processo evolutivo até chegar no reino nominal onde nós estamos. Mas também ainda não atingimos o reino angelical. Estamos em uma jornada humana. E o fato de estarmos numa jornada humana significa que nós herdamos uma bagagem do nosso passado, no reino animal, por exemplo. Assim como aspiramos conquistar a sabedoria angelical, que a gente não sabe ainda como é que é. Agora, nesse processo transitório, é natural que tenhamos essas dificuldades naturalmente humanas, porque parece difícil para uma criatura humana, já com essa visão, conviver com a maldade, conviver com a crueldade, porque isso faz parte da experiência humana. Os relacionamentos, encarar no dia a dia os nossos desafios, as nossas dificuldades. Enfrentar aqueles que ainda não nos amam e até mesmo aqueles casos em que há pessoas que ainda nos odeiam. É também desafiador atendermos às nossas necessidades humanas aqui na Terra, pagar as contas, que é uma coisa que todo mundo, num certo grau da vida, precisa aprender a fazer, assumir suas responsabilidades na família, na comunidade. Tudo isso faz parte da vida humana. Mas como fazer tudo isso tendo a consciência que somos espíritos? A consciência de que antes do berço nós já vivíamos e depois do túmulo nós vamos continuar vivendo. Eu penso que, claro, eu também, como todos vocês, ainda não tenho essa capacidade de viver integralmente na Terra como espírito, mas penso que a gente deve começar do básico, realizar o nosso esforço e nesse constante esforço de fazer cada dia melhor e melhorando, porque é o que nós já fizemos na nossa jornada até agora. Fomos aperfeiçoando até chegar aqui e vamos continuar aperfeiçoando até chegar em algum lugar no amanhã, no futuro que a gente ainda desconhece, né? Então, mas um dos primeiros obstáculos que a gente tem que entender, aceitar e vencer é essa questão provocada, ou esse sentimento provocado pelo fenômeno da morte. Porque a morte vai nos ensinar o desprendimento, deixar ir aquele que está indo e deixar ficar aquele que está ficando. Porque desta forma você vai submeter-se a esse contexto de jornadear em conjunto com muitos outros que estão com você viajando no tempo e no espaço. Agora, saindo dessa questão filosófica e trazendo-nos assim o pensamento para essas questões práticas que o Emmanuel coloca no nosso texto, é importante a gente pensar também que um elemento fundamental
para que tenhamos sucesso em viver como espírito na Terra é aceitar essa nossa condição humana. Entender que essas nossas fragilidades, elas podem ser vencidas com a educação, né? Com o esforço contínuo, com a paciência e com essa nossa disposição de aprender. Porque essa talvez seja a palavra-chave, porque a realidade é que ainda não sabemos viver como espírito. Mas se nos colocarmos, né, na posição de aprendiz, aquela pessoa que deseja aprender efetivamente a viver como espíritos, nós vamos ter sucesso. Vamos ter sucesso, porque viver como espírito é a mesma coisa a gente tentar aprender o que a gente ainda não sabe. Paradoxo, né? Porque nós sabemos somente que somos espíritos, mas ainda não sabemos viver como espírito em decorrência desse fato de estarmos vivendo a experiência humana. Mas você pode entender isso com mais simplicidade se você pegar lá a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec coloca essa questão para os espíritos, quando ele começa a questionar, né, como é que é a vida boa, como é que é a vida que vai nos levar ao progresso espiritual. E os espíritos dão essa mesma resposta. Os espíritos dizem que um sábio já há muito tempo atrás nos disse: conheça-te a ti mesmo, né? Talvez seja uma maneira diferente de dizer assim: lembra-te de viver conquistando a glória do Espírito. Lembra-te quem você é, né? Lembra que você é um espírito e como espírito você deve viver, né? Agora, esse é o ponto, né? O aprendizado tem que começar aí, aprender a conhecer nós mesmos. Aprender a conhecer nós mesmos. Mas não fica por aí. Precisamos avançar mais um passo. Precisamos aprender a viver uma vida humana, a nos relacionarmos com as pessoas. Diante das pessoas que não nos amam, temos a receita no Evangelho. Temos que aprender a amá-los, a compreendê-los, a orar por aqueles que nos perseguem, nos caluniam. Diante das dificuldades da vida, temos que aprender a usar a fé, a esperança, né? O esforço, o trabalho. Diante da dúvida, do medo, nós vamos colocar, além da fé, a nossa necessidade de estarmos aprendendo mais para nos sentirmos mais seguros, desenvolver a nossa capacidade de vencer o medo. Então, além de nos esforçarmos para aprender quem nós somos, temos também que aprender o contexto da vida onde estamos. Temos que estudar as ciências que regulam as relações da natureza, das pessoas e das coisas. Temos que aprender exatamente aquilo que a gente não sabe. A própria vida se encarrega de nos mostrar o que nós devemos aprender naquela experiência humana. E talvez um terceiro, e talvez o mais importante dos elementos, segundo os ensinos da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus, que às vezes nem sempre a gente dá atenção, que seria a prática constante e persistente do bem. Não é à toa que a
que a doutrina espírita destaca a necessidade da prática do bem através daquele axioma que se tornou uma, um ponto pacífico, ou talvez até a meta do espírita, quando Kardec afirma que fora da caridade não há salvação, né? Então, a prática do bem nos remete a essa ideia. Porque na proporção que você começa a se interessar pela prática do bem, você vai desenvolver a capacidade de identificar o outro. A partir do momento que você identifica quem você é, que você é um espírito, que você está numa jornada com muitos outros espíritos, uma jornada que vai nos levar em algum ponto do futuro, né? Que no exemplo aqui eu estou dando essa jornada entre o átomo e o anjo, a prática do bem vai desenvolver essa nossa capacidade de interação com o outro, de amar o outro, de compreender o outro. E ao fazermos isso, né, identificarmos quem nós somos e identificarmos o outro através da prática do bem, dos relacionamentos positivos, da compreensão e do amor, nós vamos descobrir o terceiro elemento, que é o Criador, né? Vamos juntar nós, o outro e Deus. E isso vai nos fortalecer, ou nos completar como criaturas espirituais que jornadeiam aqui na Terra de uma forma provisória. Talvez a questão pareça complicada, pareça complexa, mas no fundo é algo muito simples. Porque, resumidamente, podemos dizer assim: se você quiser viver como espírito, tenha consciência de que você é um espírito. Estude, aprenda o que você não sabe. Terceiro, pratique o bem. São 3 coisas. Tenha consciência que você é um espírito. Estude, aprenda o que você não sabe. E faça o bem todos os dias. E certamente, atendendo a essas 3 regras muito simples, você não vai se enganar, pelo menos penso que não. Não vai se enganar. Ao final dessa jornada, estaremos concluindo uma jornada vencedora, uma jornada que vai nos levar a um patamar melhor. E é por isso, queridos companheiros, que mesmo ainda com essas nossas limitações na forma de compreender, na forma de viver, mas se tivermos boa vontade de realizar esse esforço, de entender o que somos, de aprender o que a gente ainda não sabe, de praticar o bem constantemente, isso certamente nos levará a um rumo positivo no amanhã. Combinando aqui com o título do nosso capítulo, que diz: No rumo do amanhã. Então, no rumo do amanhã, vamos juntos finalizar a nossa reflexão com uma oração, pedindo ao nosso mestre e amigo Jesus que esteja conosco neste momento e em todos os momentos difíceis e felizes que ainda vamos viver, para que possamos elevar a cada dia a nossa compreensão do que realmente somos. Para que juntos, nesse instante, ao fazer a oração dominical, vamos relembrar a presença do Cristo na terra e nas nossas vidas, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como nos espaços infinitos. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores.
Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Muito obrigado. Um feliz domingo a todos. Muita paz.